Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos à 7ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. Aula 7, nosso conteúdo é revisão e avaliação da unidade 1. E vamos dar início à nossa aula. Iniciamos nossa aula aqui em frente a esse monumento ao Teatro Amazonas para falar para vocês que a arte, ela faz parte do nosso cotidiano. Quando andamos nas grandes cidades, nos deparamos com monumentos, com a arquitetura. E isso aqui é arte também. A música que escutamos, os espetáculos que assistimos. Então, tudo é arte se você observar com atenção. Então, por meio da arte, é possível nos comunicar com o mundo, expressar nossos sentimentos e nossas ideias. Por isso, a arte, ela pode divertir e também incomodar as pessoas. Como assim, professora, divertir e incomodar? Sim, você usa a arte para se divertir, para dançar, para ir a um espetáculo, mas também algumas músicas que se vocês prestar atenção, elas têm uma mensagem ali, às vezes ela fala do contexto, ela está contextualizando alguma coisa. Ela é um registro histórico e pessoal da experiência humana, produzida através de um ou mais indivíduos. Muito frequentemente, ela possui clara dimensão social. É neste sentido que cumpre esclarecer e de que forma a arte influencia no comportamento da sociedade. Podemos começar dizendo que o próprio conceito de obra de arte pode ser considerado uma construção social. Então, muitos artistas, eles produzem arte com várias intenções. Então, a arte ela tem diferentes funções. Alguns artistas, eles apenas expressam, por exemplo, eles pintam uma paisagem, por exemplo, o expressionista, que está mostrando ali um lado bom. Outros expressionistas, eles já mostram a angústia, os sentimentos. Então, cada sociedade, a arte tem uma função. Então, vamos conceituar o que vem ser a palavra arte. A arte é uma forma de expressão humana, tendo em vista que ela transmite características e conceitos inerentes ao homem e à sua cultura. É uma manifestação que acompanha o homem desde a antiguidade mais remota e que, ao longo dos tempos, tem manifestado de modos e finalidades diversas. Vamos mostrar para vocês algumas linguagens visuais em diferentes momentos da humanidade. Vamos lá? Então, vamos mostrar para vocês algumas imagens, certo? De linguagens visuais. Aqui nós temos uma caverna, Lascaux, que fica lá na Europa. Aqui como vocês podem ver, nós temos aí uma arte rupestre, onde os homens primitivos pintavam na parede da caverna as suas caças. E aqui, por exemplo, nós temos um quadro da Mona Lisa, que é uma obra renascentista. Já aqui nós temos uma obra impressionista, em que os artistas, eles mostravam o cotidiano das pessoas parisienses, como vocês podem ver aqui, ou seja, momentos de felicidade, momento de descontração. Então, cada uma dessas obras aqui representa uma época e também ela tem uma função diferente. Nós temos também, vamos mostrar mais uma vez, uma obra que é lá do Antigo Egito. Vamos mostrar para vocês, ó. Vamos lá novamente. Então, aqui é uma pintura rupestre. A próxima, aqui, ó, é uma arte egípcia, em que toda a cultura do Antigo Egito voltava para a religião, assim também como lá na Idade Média, ou seja, na arte bizantina. Então, o que é a linguagem visual? Bem, a linguagem visual é simplesmente um fenômeno que conduz alguém a um sentimento, uma sensação
ou ideia no momento que visualiza uma imagem. Então, vocês viram ali várias imagens e cada uma daquela imagem representava um momento da história. Então, o artista ali estava mostrando alguma coisa da época. Por exemplo, lá no Antigo Egito, a arte era ritualística, era voltada para a religiosidade, assim também como a Idade Média. Então, os elementos da linguagem de uma pintura costumam incluir também alguns elementos da arte visual, que é o ponto, a linha, a forma, a cor, o movimento, a textura, o espaço e proporção. Vamos agora estudar esses elementos da linguagem. Todas as linguagens são criadas com base em combinações de elementos de linguagem. Os elementos da linguagem das artes visuais são, como já foi falado, o ponto, a linha, a forma, a cor, o tom, a escala, o espaço e movimento. Então, vamos falar agora sobre a composição artística. A composição artística se baseia na organização dos elementos de uma obra. O objetivo de uma composição artística é fazer com que o espectador veja a obra de forma ordenada e agradável. No entanto, mesmo no caos, as obras de grandes pintores são composições muito elaboradas. Muitas vezes não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Como assim? Por exemplo, você vai numa galeria de arte, aí se depara com um quadro que só tem ali cores. Você não vê figuras de pessoas, não vê imagem, mas aquelas cores ali já estão em harmonia. Então, o artista ele fez um estudo dessa imagem, dessa pintura, para que tivesse uma experiência estética. E será que o artista pode fazer uma obra apenas com ponto? Sim. Então, o que vem ser o ponto? O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Os pontos na composição artística não têm dimensão definida, pois se apresentam de diferentes formas. Ou seja, quando você vai fazer um desenho no caderno, você vai pegar o lápis e vai fazer um pontinho. Então, ali é um ponto bem minúsculo. A partir dali você vai riscar, certo? Então, vai fazer as linhas ali. E se você pegar um pincel grosso e fazer uma pintura diretamente na tela, então, esse ponto vai ser maior. Por isso que ele não tem dimensão. Então, o ponto é o primeiro elemento da linguagem visual. E o que vem ser a linha? A linha é um dos elementos visuais da linguagem plástica. Ela é obtida através de infinitos pontos, também é obtida através do rastro de um ponto. Então, você vai fazer um desenho, vai fazer uma casa, por exemplo. Você pega o lápis, encosta no caderno, aí é o ponto. Aí você faz um risco ali, quer dizer, como está a definição aí, quer dizer, é um elemento, né, obtido através do quê? Do rastro de ponto. Então, você pode fazer ali linhas retas, você pode fazer linhas curvas, que pode dar movimento ali, se você quiser fazer, por exemplo, um rio, por exemplo, as nuvens ali, como naquela obra do Noite Estrelada, de Van Gogh, que dá uma impressão de movimento. Então, a linha, ela tem essa condição também de estática e de movimento. Depois, nós temos a forma. A forma... Um dos objetos, a forma dos objetos corresponde a uma causa ou função específica e transmite certas emoções. As formas interagem entre si e se afetam mutuamente e geram novos significados de acordo com as combinações. Vamos mostrar para vocês uma forma, uma obra que é figurativa. Então, ao se deparar, por exemplo, com esse quadro, você vai identificar aí frutas, né? Então, era uma forma figurativa, porque o artista, ele está representando a realidade através aí de uma pintura de natureza morta. Então, quando ele pega, transforma algo real num quadro ou num desenho, é uma obra figurativa. As formas elas podem ser orgânicas, com contornos irregulares ou geométricas. Então, como é que é uma forma geométrica? Vou mostrar para vocês. Então, aí, apesar de não parecer uma obra de arte de Mondrian, então ele utilizava nas obras dele apenas
figuras geométricas, como vocês podem ver aí, são linhas, certo? Linhas verticais, horizontais, e também utiliza muitas cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho. Então, formas geométricas. Em muitas obras de arte também é possível identificar alguns padrões e estilos em formatos de formas geométricas, como vocês estão vendo. É comum os artistas utilizarem a geometria como meio de auxílio para construções, composições e encaixes nas obras de arte. Vamos agora falar sobre a cor. A cor é um elemento de comunicação visual de grande relevância, pois está recheada de informação, o que permite uma impressionante experiência visual. Uma única cor em várias tonalidades, acompanhada por uma cor secundária, é ideal. A cor influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente e é muitas vezes ligada a significados simbólicos. Então, como vocês sabem, a cor ela faz parte do nosso cotidiano, até nas roupas que vestimos, nas nossas combinações. Por exemplo, existem cores monocromáticas, que são cores, né, no mesmo tom, por exemplo, um verde claro, um verde escuro. Aí você pode fazer uma combinação, pode ser cores complementares, cores que se contrastam. Então, assim são os artistas plásticos. Eles, através das cores, eles pintam sua obra para transmitir emoções. Se ele quiser alegria, ele vai pegar aquelas cores mais alegres, que é o laranja também. Se eles querem uma composição mais triste, por exemplo, eles pegam mais o tom de azul, as cores mais escuras. Então, cada cor ela tem um significado. Vamos agora falar sobre obras de arte indígena. As formas geométricas são utilizadas ainda hoje por uma série de etnias indígenas em suas pinturas corporais ou na decoração das cerâmicas e na cestaria. O domínio do traço foi desenvolvido com a prática. Aí vocês estão vendo uma cestaria de uma etnia indígena e as formas geométricas ali são perfeitas. Então, os indígenas eles usam muito o grafismo, ou seja, as formas geométricas, principalmente na cestaria, na cerâmica e na pintura corporal também. Entre as formas mais recorrentes, representadas graficamente pelos indígenas, estão aquelas que fazem parte do universo cultural e que estão presentes em seus mitos, como os desenhos que fazem referência à criação da humanidade e aos animais. Então, é importante frisar que cada etnia tem os seus traços característicos. Por exemplo, na pintura corporal indígena. A pintura corporal ela possui a função de diferenciação do homem com outros seres da natureza. E o ato de pintar seu próprio corpo é sinal de pertencimento e conscientização do ser e estar no mundo e na sociedade a qual pertence. A pintura representa as formas geométricas sem figuração. Então, cada etnia ela tem um simbolismo próprio, tanto na cestaria, na cerâmica, na pintura corporal. Por exemplo, em algumas etnias indígenas, um traço tem um significado. Por exemplo, em algumas etnias, as moças solteiras se identificam com uma pintura corporal. Vamos mostrar para vocês algumas imagens de pintura corporal indígena. Aqui vocês estão vendo uma pintura corporal e ela é muito simbólica. Então, cada etnia tem um significado. Por exemplo, algumas etnias, as mulheres são identificadas através da pintura. Quer dizer, se ela é solteira, se ela é casada, assim os homens também. Então, cada um traço desse tem um significado próprio, dependendo da etnia. Vamos falar agora sobre a arte africana. A África é grandiosa tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que a compõem. Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes, o que obviamente se reflete na arte produzida por elas.
Então, assim como na arte indígena, na arte africana também, essa geometrização é muito rica, ou seja, o continente africano ele é enorme e cada país também tem o seu grafismo, tem a sua pintura corporal, tem a sua cerâmica, tem também os seus traços geométricos. Então, vamos ver essas formas geométricas. As formas e padrões africanos também têm uma grande influência na moda moderna. Olha só que interessante. Elas são usadas em tecidos, acessórios e roupas para criar uma sensação de movimento e fluidez. Olha só. Também a arte africana ela tem essa movimentação, ou seja, são grafismos, são linhas que também têm significados. Ela é utilizada muito também na moda. Vamos mostrar para vocês um grafismo, certo? Da arte africana. Olha só que interessante, é muito colorido e cada desse traço aí tem um significado próprio, que é utilizado também em tecidos, na moda dos africanos. Então, as formas geométricas elas são frequentemente usadas para criar padrões complexos que são atraentes e cativantes. A natureza é outra fonte de inspiração para a moda africana, com muitos designers incorporando elementos naturais em seus projetos. Então, assim como a arte africana, os indígenas também procuram observar a natureza e, a partir daí, criar o seu grafismo. Por exemplo, o grafismo ali da onça pintada, eles imitam ali na pintura corporal, do jabuti, então, das folhas da árvore. Então, eles observam a natureza ali e copiam esse grafismo, certo? Então, agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre patrimônio cultural. O patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Agora vamos conceituar patrimônio material e imaterial. Então, o patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com a natureza. São eles patrimônio material e patrimônio imaterial. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. Vamos conceituar agora o que é patrimônio material. São bens, ou seja, tangíveis de um povo, abrange os museus, monumentos arquitetônicos, como eu mostrei para vocês, ou seja, o Teatro Amazônico, as igrejas, as bibliotecas e vestígios arqueológicos. Então, é tudo aquilo que você pode pegar, ou seja, são tangíveis. E o que é patrimônio imaterial? É considerado intangível, ou seja, não é tátil e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, música, saberes, costumes, formas de expressão, modo de fazer, as medicinas naturais, as lendas e outras tradições. E mais uma vez vamos mostrar para vocês a diferença do patrimônio material e o imaterial. Então, vamos identificar para vocês o que é um patrimônio material. Então, aqui a meu lado temos aqui o Teatro Amazonas, que é considerado um patrimônio material, certo? Ele foi tombado pelo patrimônio histórico, certo? Então, aqui, como vocês podem ver, é um patrimônio aqui material. E agora vamos mostrar para vocês uma dança que representa o patrimônio imaterial. Vamos assistir?
Então, vocês perceberam a diferença? Então, aqui é o patrimônio material Teatro Amazonas, que ele foi tombado em 1996, certo? Que ele preserva a arquitetura, a decoração original e o estilo arquitetônico renascentista com detalhes ecléticos. E a dança, por que ela é imaterial? Porque ela não pode ser tocada, ela pode ser sentida, certo? Aquele movimento, então é por isso que é considerada imaterial. E o que é um patrimônio tombado? O tombamento de bens materiais e imateriais é uma das maneiras de manter vivas as riquezas, memórias e histórias de um país. Quando o bem é tombado, ele passa a estar, a partir de então, sob proteção integral do poder público. Então, por exemplo, o Teatro Amazonas ele foi tombado. Então, ele não pode ser descaracterizado. O estilo dele é renascentista, as cores deles têm que continuar original, todos os móveis, então ali ele é intocável. Então, o poder público, ele tem esse dever de proteger, porque ele faz parte da nossa cultura aqui do Amazonas. Nós temos um órgão que é chamado Unesco. O que a Unesco é? É a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A agência especializada da ONU responsável por listar os patrimônios culturais da humanidade. Então, existem vários patrimônios culturais que pertencem à humanidade, certo? Vários museus, vários monumentos, várias danças, música, então tudo isso a Unesco cuida, porque faz parte do bem cultural da humanidade. Nós temos aqui no Brasil o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem como missão proteger e preservar os bens culturais e históricos do Brasil, com o intuito de promover a permanência desses bens entre as gerações. O IPHAN foi criado com o objetivo principal de proteger os bens históricos e culturais do país, além de assegurar a preservação dos elementos materiais e imateriais tombados como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, a Unesco, ela descreve alguns patrimônios, então o IPHAN, ele se responsabiliza de manter, de proteger esses bens também aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre bens imateriais tombados no Brasil. São registrados como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN. Então, quais são esses bens materiais? Nós temos o frevo, aí nós temos a imagem aí em Pernambuco, o Bumba Meu Boi do Maranhão, o maracatu nação em Pernambuco, o maracatu de baque solto em Pernambuco e o samba de roda no recôncavo baiano na Bahia. Então, todos esses bens aí são imateriais, porque eles são manifestações artísticas como dança, certo? E que ele acontece apenas naquele momento que ele pode ser sentido. Então, qual é a importância do patrimônio, dos patrimônios culturais? Bem, os patrimônios culturais são importantes para que um modo de vida, os costumes, as tradições de um povo se perpetuem através das gerações. O tombamento dos patrimônios culturais permite que aqueles elementos que identificam e que particularizam uma população mantenham sua memória preservada e passe adiante de forma fidedigna a história daquela população. Então, é por isso a importância desse tombamento. Por exemplo, aqui a nossa maior cultura aqui do estado do Amazonas é o nosso Teatro Amazonas. Então, é por isso que ele tem que ser preservado, ele tem que ser protegido pelo Estado. E também os nossos bens imateriais, por exemplo, o nosso boi, Bumba Meu Boi, lá de Parintins, que é passado de geração em geração, também faz parte do patrimônio ali lá da cidade de Parintins e também de todo o Amazonas. Então, é por isso que é importante nós preservarmos esse bem para que nós podemos nos identificar. Então, todas as grandes cidades têm essa parte histórica, cultural importante de como iniciou a cidade.
Então, é por isso da importância deste tombamento. Então, assim terminamos esta aula.